Artigo 535. As confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. Parágrafo 1º. As confederações, formadas por federações de sindicatos de empregadores, denominar-se-ão Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Parágrafo 2º. As confederações formadas por federações de sindicatos de empregados terão a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Parágrafo 3º. Denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a reunião das respectivas federações. Parágrafo 4º. As associações sindicais de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades profissionais. Artigo 537. O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação, que autorizar a filiação. Parágrafo 1º. A organização das federações e confederações obedecerá às exigências contidas nas alíneas B e C do artigo 515. Parágrafo 2º. A Carta de Reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo 3º. O reconhecimento das confederações será feito por decreto do Presidente da República. Artigo 538. A administração das federações e confederações será exercida pelos seguintes órgãos: a linha A, diretoria; a linha B, conselho de representantes; a linha C, conselho fiscal. Parágrafo 1º. A diretoria será constituída no mínimo de 3 membros e de 3 membros se comporá o conselho fiscal, os quais serão eleitos pelo Conselho de Representantes com mandato de 3 anos. Parágrafo 2º. Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou dos planos das confederações, respectivamente. Parágrafo 3º. O presidente da federação ou confederação será escolhido dentre os membros pela diretoria. Parágrafo 4º. O Conselho de Representantes será formado pelas delegações dos sindicatos ou das federações filiadas, constituída cada delegação de 2 membros, com mandato por 3 anos, cabendo 1 voto a cada delegação. Parágrafo 5º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. Artigo 539. Para a constituição e administração das federações serão observadas, no que for aplicável,
as disposições das seções 2 e 3 deste capítulo. Seção 6. Dos direitos dos exercentes de atividades ou profissões e dos sindicalizados. Artigo 540. A toda empresa ou indivíduo que exerçam, respectivamente, atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria. Parágrafo 1º. Perderá os direitos de associado o sindicalizado que, por qualquer motivo, deixar o exercício da atividade ou de profissão. Parágrafo 2º. Os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para a prestação de serviço militar, não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional. Artigo 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão, onde não haja sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima. Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos sindicatos em relação às respectivas federações, na conformidade do quadro de atividades e profissões, a que se refere o artigo 577. Artigo 542. De todo o ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado da diretoria, do conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30 dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. Parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Parágrafo 2º. Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere esse artigo. Parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura, a cargo de direção ou de representação de entidade sindical ou de associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos dessa consolidação. Parágrafo 4º. Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei. Parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e em igual prazo, sua eleição e o posse, fornecendo outro sim a este comprovante no mesmo sentido,
O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará, no mesmo prazo, a comunicação no caso de designação referida no final do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. A empresa que por qualquer modo procurar impedir que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A, sem prejuízo da reparação a que o empregado tiver direito.